A gente tem um canal, né, onde a gente grava e disponibiliza todas as nossas aulas. Então, queria dar boa tarde para todo mundo agora, tá? Então, a gente tem uma visita ilustre aqui, muitos de vocês devem conhecer, já foram até chefe, que eu já soube, mas a Rafaela Frazão, que já foi nossa aluna, né, fui professora, e hoje está como consultora, então a gente conversou lá com a Leandra na terça-feira, dando uma perspectiva de atuação do psicólogo organizacional atuando em RH interno. E eu conversei com a Rafaela e para ela apresentar para vocês, porque ela é recém-vinda, né, no mercado de trabalho como consultora, né, Rafa? Então, e aí ela vai descrever para vocês tudo que ela tem feito nesses últimos tempos também. Mas a ideia era mostrar bem, desde esse tempo, contexto de pandemia e antes da pandemia, mas entender como é que a Rafaela tem trabalhado, e ela me disse que a demanda dela hoje é mais dentro de treinamento, né, Rafa? As principais demandas. Então, perfeito. A ideia é compartilhar a experiência, mostrar como é que tem sido, né, durante a pandemia e antes dela, quais são as principais demandas que os clientes trazem, porque são possibilidades diferentes de atuação, né? Então, quem quiser no futuro próximo aí, já que está todo mundo com o pé no pescoço, né, para se formar, e aí depois atuar, a gente está vendo as duas possibilidades, né, dentro dessa semana. Então, foi essa a ideia quando eu entrei em contato com a Rafa, tá? Exatamente. Então, é para pressionar todo mundo depois, para pelo menos colocar para pensar a respeito, entendeu? Se sentir pressionado, e aí eu vou ter que decidir uma área. Não, a ideia é apresentar possibilidades, que a partir dali, inclusive ser professor, né? Eu acho uma boa ideia, por exemplo, né? Então, eu estou aí, uma ideia, mas sei por aí também, né? Então, por isso que é importante. Ó, a Bia se ofereceu tanto na última aula para trabalhar em qualquer área, eu acho que hoje ela vai se oferecer também para trabalhar com a Rafa, com certeza, né, Bia? Eu já me ofereci para trabalhar com a Rafa há muito tempo. A Bia já está assim no meu cargo para ser estagiária, assim que tiver vaga. Ela tá ótima. Não, eu estou gostando, porque eu fico brincando, mas eu gosto. Quem trabalha comigo sabe, eu gosto que a galera top mesmo, tem que ir, né? Evelyn e Felipe, que já sabem bem, mas a ideia é essa, tá? Então, não vou me alongar mais, então a gente vai ficar batendo papo e vou tomar o tempo da Rafa. Então, Rafa, eles são todos seus, desde já, muito obrigada. Vai ser um problema eu chamar ela de Rafaela Frazão, porque para mim é muita seriedade, mas... Uma de Rafa tá ótima já. Então, muito obrigada, Rafa, por ter aceitado de novo, né, os meus convites. E eu quero muito conhecer o que está acontecendo. Startup, ela vem sempre cheia de novidades, né? E saber o que está rolando, ok? Muito obrigada de novo. Nós somos todos seus, que eu estou aqui para ouvir também, tá? E aí depois a gente abre para pergunta, para dúvidas ou para curiosidades, tá? Beijo, okay. Rafa. Muito obrigada, tá? Obrigada, gente. De verdade, queria agradecer primeiro a professora Camila, que sempre me dá essa oportunidade de falar um pouco aí da minha atuação. E a cada turma que eu pego dela diferente, parece que vem uma retrospectiva na minha vida, né? No sentido de que em um ano a minha vida virou completamente. Eu estava até conversando com a Camila não é mais nada daquilo, mudou, já é outra coisa. Então, isso acontece muito e eu vejo que a área organizacional ela é muito dinâmica. Ela é uma área muito para pessoas muito dinâmicas. Então, é isso que me faz ser tão apaixonado por essa área. Porque aqui a gente tem muita liberdade para criar coisas, para ser criativo, para tomar iniciativas, para inovar. Então, isso me atrai muito. Para começar, eu queria entender primeiro qual é o semestre que vocês estão quase formando aí, porque eu sei que a Bia já está há um tempo também. É o último já. Também, tá? Vocês estão no 10º? A gente já tá no tá 10º, no nono, entre a barra 10º. Nossa, eu nem sei mais. A gente não sabe qual a gente tá, mas já tá no final. Não, eles estão em tópicos 2. Lembra lá no final, quando vem de ênfase? Então, eles estão na ênfase em gestão. E aí, ao mesmo tempo, agora eles estão na parte de estágio em gestão.
Vai dar uma deprê hoje, depois da aula, dizer, ah, meu Deus, está acabando, o que a gente vai fazer? Colhem a Rafa para ter ideias. Mas Calma, gente. Se a gente não acha caminho, uma coisa que eu aprendi é, a gente cria, vai dar certo. E logo quando eu comecei aqui, a primeira vez que eu fiz aula de tópicos, por exemplo, o que eu fazia era mexer em mídias sociais de psicólogos organizacionais. Eu fui voluntária da BRH, dei um jeito aí para justamente a gente conseguir no network. E isso é algo que, assim, vocês aí no nono, 10º semestre já podem começar indo nesse caminho, sabe? Sempre dá pra gente ir criando. Então, fiquem calmos que vai dar tudo certo. Vou começar apresentando aqui a minha tela. Quando vocês estiverem vendo, me avisa, por favor. Estão. Já dá para ver. Mas já está na apresentação dos slides também? Está na primeira parte? Sim. Sim. Pronto. Vamos lá. Para começar, eu queria contar para vocês um pouco da minha jornada profissional. Depois disso, eu quero abrir muito para vocês, para a gente ir trocando. Eu acho que esse é um momento muito legal para a gente ir conversando, tá? Porque eu passei pelo que vocês estão passando muito recente, então vai dar tudo certo, a gente está junto nessas. Então, para começar, eu sou a Rafaela Frazão, sou psicóloga organizacional e tech recruiter hoje. E o que é isso, Rafa? Já vai conversar as coisas estranhas. Exato, calma, vou explicar tudo para vocês. Esta sou eu, me formei em 2019 e desde o início que eu saí da faculdade, em 2019, eu formei em março. Em fevereiro eu já estava com essa história que eu falei para vocês de administrar mídias sociais, ser voluntária da BRH. E aí, em março, quando eu me formei, eu recebi um convite para ingressar uma consultoria. Na verdade, eu tinha recusado já 2 convites de outras consultorias, porque o salário que elas me ofereciam era muito, 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 muito baixo, de verdade, para você trabalhar 8, 9, 10 horas por dia e sábado também. E aí, eu recebi uma proposta de uma consultoria bem bacana, que estava iniciando, a eu começar a trabalhar com eles. E aí, foi que eu entrei nessa consultoria. A gente, para situar vocês, estamos em março de 2019 aí nessa jornada, tá? Março de 2019, entrei nessa consultoria, onde eu aprendi muito, muito mesmo. E antes disso, de eu entrar nessa consultoria, algumas pessoas começaram a me indicar para dar treinamentos, baseado em eu falar para as pessoas assim, eu sou psicóloga organizacional, eu trabalho com essa parte, tarará, tarará. Já tinha começado a dar treinamento? Não, só, tipo assim, no Amor em Foco, em alguns grupos sociais. Mas o que falavam? Você consegue dar um treinamento? Eu dizia sim. Porque uma coisa que eu aprendi é que a gente vai aprendendo na prática, gente. Então, vai indo. Porque a gente vai construindo juntos. Vocês saem da faculdade, eu fiz a ênfase em organizacional, em gestão também, né? Então, a gente sai daí com muita bagagem para atuação. A gente sai daí com muito conteúdo e o que a gente sente muita falta é de uma prática. E aí, o que eu queria dizer para vocês é que se vocês ficarem com medo, vão com medo. Porque isso vai te ajudar muito. Os meus convites começaram a aparecer assim, eu tenho uma pessoa que dá um treinamento e eu preciso de um treinamento. E começou assim essa história de eu dar treinamento junto com a consultoria, tá? Então, assim, eu trabalhava numa consultoria ao mesmo tempo que eu tinha clientes fora dela, que eram só meus, onde eu dava os treinamentos. Depois de um tempo, a consultoria me fez uma proposta para eu ser a psicóloga principal deles, e todos os clientes que eu levasse para lá, eu receberia 70% do contrato inteiro, e aí eles ficariam com 30%. Então, foi muito mais proveitoso para mim, porque, por exemplo, chegaram para mim e perguntaram, você sabe uma pesquisa de clima, você consegue fazer em um supermercado com mais de 500 funcionários? E óbvio que eu sozinha não conseguiria. Então, chegou no momento perfeito, e aí eu entreguei para eles o meu cliente, que era esse supermercado, que inclusive é meu cliente até hoje, estou apaixonada por eles. E isso veio muito de experiências de estágio, tá? Porque eu estagiei no Líder. E do Líder me indicaram para o Econômico, que é o supermercado que é meu cliente, o meio a meio, o atacado lá do meio a meio, né? E aí foi muito uma indicação de uma área para outra, e é muito disso que vai acontecendo, network. Nesse meio tempo, o que aconteceu, gente, de final de 2019 para 2020? Uma belíssima pandemia veio instaurar e acabar com tudo, mentira. Mas a pandemia dificultou muito o meu trabalho na consultoria. A consultoria, ela tinha apenas uns 6 a 7 funcionários. E começaram a ter que tirar todos os estagiários, começaram a ter que tirar o pessoal da engenharia de produção. E aí começaram a dizer assim, Rafa, você hoje recebe o maior salário aqui dentro. Como a outra sócia
era psicóloga, eles optaram por me demitir porque eles precisavam de custo, realmente, retirar custo. E nesse meio tempo, toda vez que parecia que acontecia, fechava uma porta, a outra se abria. E muito disso eu agradeço e devo muito a ficar sempre gerando networking, a ficar postando muito sobre o meu trabalho nas redes sociais. E aí foi a partir disso que uma startup entrou em contato comigo. E quando ela entrou em contato comigo, eu disse, mas o que é isso de startup, gente? Já ouvi alguma vez na vida, mas nunca tinha atuado em uma startup. E a gente vai até conversar um pouquinho sobre isso depois, especificamente. Mas foi aí que surgiu a oportunidade de eu entrar neste mundo de startups que eu estou até hoje. Hoje, para vocês entenderem, eu divido meu tempo entre ser tech recruiter dessa startup que eu trabalho e, além disso, eu faço alguns treinamentos por fora. Com a pandemia, alguns dos meus treinamentos têm sido online, mas outros estão sendo adiados mesmo, tá? Isso foi sentido muito na pandemia. E aí, gente? Deixa eu ver só se consigo mudar aqui o slide. Vocês estão vendo aí, né, o fluxograma? Estamos sim. Quando a gente sai da faculdade, a gente fica pensando em 3 grandes frentes de atuação. O psicólogo organizacional, eu enxergo como 3 grandes frentes de organização. Você tem a oportunidade de empreender, ou de ser empregado em alguma empresa, ou de fazer um concurso. E aqui em concurso eu destaco também a carreira acadêmica, tá? Que foi o que a Camila falou, de virar professora aqui, realmente. É muito no sentido de concursos ou algo mais estável no sentido acadêmico. Então, eu separei porque ele é mais diferenciado. Quando você sai da faculdade, você tem esses 2 grandes caminhos aí para seguir, então. Empreender ou ser empregado. Como é que eu vou decidir isso da minha vida? Primeiro, se você quer empreender, você vai escolher principalmente um subsistema de RH e atuar sozinho. No meu caso, como eu falei para vocês, o meu forte sempre foi treinamentos. Porque eu sou uma pessoa que gosta de falar. Vocês vão ver que eu vou falar muito. Eu disse para vocês que eu gosto de criar muita coisa. Então, em treinamento, a gente tem muita possibilidade de criar muita coisa. E, para mim, o treinamento, ele ajuda muito a resolver muitos problemas que a gente enxerga nas organizações. Ele é um fator muito essencial nas organizações. E ele é sempre um plus para qualquer outro problema, qualquer outra solução que você possa trazer, tá? Então, por isso que o treinamento foi o tema que eu escolhi. E aí você pode escolher atuar sozinho, ou você pode escolher atuar em uma sociedade, com sócios realmente e abrir uma consultoria. Quando você é empregado, você pode atuar numa empresa tradicional, onde você atua em todos os subsistemas de RH, ou seja, desde recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, retenção de talentos, enfim, todos os subsistemas de RH que a gente aprende, ou você pode trabalhar numa startup, que geralmente é uma atuação mais focal e disruptiva. Geralmente é um ponto, para vocês entenderem, startup é sempre uma empresa que ela tem um foco de inovação e tecnologia. Então, eles precisam muito de pessoas que atuem ou na gestão do clima ou na área de recrutamento. Então, é muito focal e, ao mesmo tempo, é muito disruptivo. No sentido de que, quando você atua numa startup, você não vai usar, por exemplo, um teste X ou Y ou Z. Muitas coisas você vai ter que criar nela. Porque, a startup não vai ter dinheiro logo de cara para pagar os testes. 2, você vai estar atuando de forma remota, para vocês terem ideia, a startup que eu atuo é de Salvador. E 3, você não vai ter esse contato direto com as pessoas. Então, muito você vai ter que criar para aprender como é que você pode administrar melhor uma cultura de uma empresa à distância. Opa! E aí, gente, eu queria trazer para vocês numa consultoria. Eu só não consigo ver o chat. Se alguém falar no chat, por favor, vocês me avisam, tá? Vocês vão... Eu já estou explicando algumas coisas para eles aí. Qualquer coisa eu te aviso. Pronto. Se tiverem dúvidas aí, pode me interrompendo, sem problema. Para a gente entender como é o fluxo que acontece dentro de uma consultoria. Tanto na consultoria que eu atuava, como como eu falei para vocês, dos clientes externos que eu tinha da minha própria consultoria. Geralmente, surge uma demanda externa. O cliente fala para você o seguinte, gente, eu não sei o que está acontecendo, meus empregados estão reclamando muito, eles não produzem mais tanto, eu não consigo mais manter a comunicação, ou eu estou com uma pessoa X, Y, Z que são problemas aqui dentro, ou as lideranças não estão conseguindo atingir resultados, e eles jogam para vocês isso. E geralmente eles pedem assim,
o que você pode fazer sobre isso? Eles não dizem exatamente, faça isso ou aquilo, porque eles não sabem. Então, eles te dizem qual é o teu problema, e aí o nosso papel como psicólogo organizacional é dizer qual é a solução, diagnosticar. Então, a gente diagnostica realmente, e aí essa primeira reunião de alinhamento com o cliente é muito importante. Porque você precisa analisar não só o problema focal, como ele está dizendo, mas entender quais são as outras variáveis que estão influenciando esse problema. Então, por exemplo, vamos usar o exemplo que eu estava falando para vocês de meus colaboradores não estão produzindo. Essa é a solicitação dele, problema maior. E aí, durante essa reunião de alinhamento com ele, né, esse primeiro bate-papo que a gente vai ter, ele vai contar muito sobre os problemas que os colaboradores não produzem, que os colaboradores isso, que o colaborador aquilo, tarará, tarará, tarará. Mas você precisa investigar sobre as lideranças, como é a forma de benefícios, como é que as pessoas estão sendo remuneradas. Você precisa investigar todos os outros fatores variáveis para conseguir trazer uma solução muito focada. E aí, gente, a gente precisa entender as variáveis como um todo. E aí é um ponto muito interessante. Porque aí você vai construir a solução focada. Não existe soluções padrões. Não existe dizer assim, o cliente disse assim, ele está com problema, as pessoas não estão interagindo bem. Pesquisa de clima. Pesquisa de clima. Não é assim. Não funciona desse jeito. Pelo menos, Camila me diz se eu estou errada, mas pelo que eu tenho visto, não é assim, né? Geralmente é algo muito focal. Não, mas o que eu sempre reforço com eles, assim, que não tem como, por exemplo, munido dessa informação inicial, você, já vou propor um treinamento para desenvolvimento de lideranças. Não, porque às vezes aquela demanda inicial pode nem ser a demanda verdadeira, né? Exato. Então, como é que a gente faz? Esse diagnóstico inicial, ele tem a capacidade de ser mais generalista, que é quando você vai levantar dados para subsidiar decisões mais focadas. Então, eu conduzo uma pesquisa de clima ou aplico um instrumento diagnóstico para ter um norteador. Porque só munido daquelas informações iniciais, às vezes eu não tenho, a menos que ele diga, olha, eu quero um treinamento desse. Pronto, você não vai fazer um diagnóstico para identificar, não, ele já veio já com uma solicitação focada. Só que se eu não tenho um norte, eu sei, eu estou com problema de desmotivação. Aí eu vou dizer, não, eu vou então trabalhar em quê? Eu vou rever a política de benefícios, eu vou... Exato. Aí eu não tenho como trabalhar também tudo isso. Então, sempre reforço que esse diagnóstico tem que ser mais geral, para depois você focar na demanda específica, né? Então, a gente não tem divergência nenhuma com relação à nossa percepção. Eu e vocês estamos alinhadas. Que é isso, um diagnóstico inicial, para depois, seja por meio de uma pesquisa de clima, uma pesquisa de satisfação com o cliente, sei lá, aí, mas é um diagnóstico, entendeu? Inicial. Exato, porque eu vejo muito que o diagnóstico inicial, ele vai te trazer um completo de variáveis. E aí você vai estar munido muito das variáveis que você analisou, né, junto com o cliente, que estão desreguladas, ou de alguma forma não estão funcionais naquele momento. E mesmo assim, você munido dessas variáveis, você pode propor, por exemplo, um treinamento X, Y, Z, chegar na hora do treinamento e ouvir os colaboradores e perceber que tem outra coisa por trás. Porque isso é muito comum. Durante o caminho, você vai acrescentando mais variáveis, porque você vai criando cada vez mais informações. E não quer dizer que, por exemplo, o seu treinamento, sua solução inicial não foi perfeita, nada disso. Porque, como eu falei para vocês desde o início, essa área é muito dinâmica. A gente trabalha com pessoas, a gente trabalha com identidades laborais, a gente trabalha com pessoas diferentes, a gente trabalha com lideranças, a gente trabalha com N formas de relacionar. E quanto maior for a empresa, maior é a dificuldade que a gente vai ter de manter realmente um padrão, digamos assim, né? Então, por isso que eu digo que é sempre uma criação que você vai ter junto. Você tem que, quanto mais informações você tiver no diagnóstico inicial, é ótimo. Mas, por exemplo, já tive casos onde a pessoa, né, o diretor da empresa que me contratou, eu pedi para conversar pelo menos com a liderança de RH, né? E ele me abriu só para liderança de RH, não me abriu para as outras lideranças. E ele só queria um treinamento de lideranças. Ok. Quando eu fui começar a fazer esses treinamentos, depois de conversar com a liderança de RH e entender outras situações, eu percebi que haviam situações específicas com a diretoria. Então, durante o caminho, você precisa ir entendendo o que está acontecendo nesse fluxo laboral.
porque isso vai ser mutável muitas vezes. E, Rafa, nesse caso específico, quando você foi conversar com a liderança de RH, a proposta de contratar consultoria externa veio de que o RH era muito pequeno, ele queria alguém de fora mesmo? Qual foi a justificativa? Não teve um problema com a liderança de RH? Não. Graças a Deus, todas as lideranças de RH que eu já entrei em contato são ótimas. Elas estão super abertas. Porque geralmente elas estão tão sobrecarregadas, que elas ficam felizes quando entra um consultor externo. Porque o que eu percebo de um fluxo que tem acontecido muito em Belém, até mesmo por estar enxugando quadros de muitas empresas, né, nesse período que a gente está vivendo, eu vejo que eles estão ocupando cargos que antes não eram deles, por exemplo, de DP. Então, muitas vezes, aquela pessoa de RH tem que se virar para dar conta de DP e RH. Então, muitas vezes, ela não vai dar conta da parte de gestão de pessoas em si, sabe? Prof? Oi, Rafa, pode continuar. Ah, tá. Não, mas foi isso mesmo que aconteceu aí com essa liderança de RH. E foi ela que me ajudou a abrir a mente, sabe, para as outras lideranças, para eu entender que o problema estava muito maior do que o diretor tinha falado, entende? Tinham muitas variáveis no contexto. Sim. E aí eu separei para vocês muito de como o cliente dita a demanda. Geralmente ele traz a explicação de uma dor que ele sente. No sentido de que, meus colaboradores não estão produzindo, as minhas lideranças não estão conseguindo ser assertivas, tenho tido muitas reclamações das lideranças, ou meu índice de absenteísmo está muito alto, as pessoas estão se demitindo muito, enfim. Ele vai explicar uma dor que ele está sentindo. São raras as vezes que o cliente vai dizer diretamente, eu quero um treinamento de lideranças. Ele não vai dizer isso, ele vai dizer, eu tô com um problema, me indicaram, me disseram que você pode ajudar nisso. E aí, como é que a gente vai tentar diagnosticar? A gente vai reunir e tentar entender sempre o contexto maior. E aí foi isso que eu deixei explicado aqui. Desafiador, porque geralmente o contato é apenas com lideranças. A gente não tem como ficar fazendo contato com todos os colaboradores, por exemplo, de uma empresa com 300 colaboradores. E aí a gente tem que pensar, poxa, mas e aí? Eu tenho uma consultoria, tenho que começar a produzir serviços. Como é que eu vou pensar na melhor solução do meu portfólio? Como é que eu vou criar treinamentos? Então, o que eu trago muito para vocês, assim como ensinamento? Foca no problema, na situação problema que o cliente demandou. E pensa nos benefícios de cada solução. Como a Camila disse, né? Às vezes o colaborador ele nem sabe o que está acontecendo, tem muitos problemas envolvidos, e ele não entende o que está acontecendo. Aí você tem que pensar, poxa, a situação é completamente, as pessoas não estão entendendo, o clima está ruim, a gente está com alto índice de absenteísmo, a gente quer entender o que está acontecendo, aplica um instrumento de pesquisa de clima. E aí pensa no benefício que a pesquisa de clima traz. A pesquisa de clima vai me trazer as respostas da dor que ele está sentindo. Então, nesse caso, você pode usar essa. Aí, por exemplo, o cliente está com um problema muito específico em um ponto X, com colaboradores que não estão sendo bons em atendimento. Para esse problema, você já pensa, poxa, focado no atendimento ao cliente, o que eu posso trazer? Talvez um treinamento, talvez uma formação para essas pessoas. Como é que eu posso instruir elas dessa forma? Ou talvez melhorar o setor inteiro de recrutamento para as pessoas de atendimento ao cliente. Então, tem que pensar muito na solução e no benefício que ela vai te trazer, entende? É muito focado na situação do cliente. Baseado nessa situação do cliente, você vai pensar no benefício de cada solução. Dúvidas sobre consultoria? Alguma pergunta, gente? Não. Comentário? Não? Nenhuma. Pronto, que agora a gente vai entrar numa parte que é mais nova, assim, vamos dizer. A gente vai entrar agora no ponto das startups, tá? E aí, gente, para a gente começar isso, eu vou só compartilhar com vocês aqui um programinha. Vocês vão entrar no celular de vocês, num site com um código que eu vou colocar no início da minha tela, tá? Você abre aí no navegador de vocês também, pode colocar esse código. E é uma pergunta simples que vocês vão responder para mim. Eu só quero saber de vocês o que o psicólogo organizacional tem a ver a fazer
que ele tem a ver no meio de uma empresa repleta de tecnologia, chamada uma tal de startup, que é uma empresa que geralmente é emergente, que é muito focado em tecnologia e inovação. É uma empresa que ela é, digamos assim, uma micro que tem possibilidade de expandir muito em pouco tempo. Então, ela tem um crescimento muito acelerado. E aí eu pergunto para vocês, o que é que o psicólogo organizacional tem a ver com esse meio, tá? Aí eu vou apresentar aqui para vocês. Vocês já usaram esse Mentimeter? Já. Já? Não, não conheço. Você vai digitar bem aqui, ó, no seu navegador, Tá ó, mente.com e digitar esse código. Aí você vai responder só essa pergunta. Vocês vão ter 2 quadros para responder essas perguntas. Conforme vocês vão respondendo, vai aparecendo aqui na minha tela o que vocês acham. Fechado? Ok, mas tem um limite de palavras ou algo assim? Não, tem limite de... São 2 palavras, mas não tem limite de letras, por exemplo, 2 palavras. Ok. Já estou gostando, hein? É mais uma ferramenta para a professora. Eu adoro essa ferramenta que dá para criar várias coisas. Dá para criar essa nuvem de palavras, dá para criar umas enquetes, tipo assim, vamos fazer um teste. Aí vai, tipo, A, B, C e D, sabe? Ó, relação de Eu pessoas. tenho que me inscrever, como é? Eu tenho que criar um login, um usuário, nesse mente.com? Não, aí pode criar, não precisa nem criar um usuário, pode só se cadastrar pelo Google e aí já criar automaticamente as apresentações. Pode digitar nesse mente.com, aí usa o código. Depois disso, você já tem até a opção de criar novos testes. Soluções criativas, fazer consultoria, relação de pessoas. Eu estou esperando uma resposta aqui, que é uma das mais que eu pensava que vinha logo. Vocês estão me surpreendendo. Vou dar mais 2 minutinhos aí para vocês terminarem. Só 4 entraram, é isso? Sim. Oi? Aqui do lado vai mostrar quantas pessoas já indicaram as palavras, é isso? É, ó, 6 já votaram aqui, ó. Bora, gente, nós somos vários, podem parar de onda. Camila, essa ferramenta, as palavras que mais são votadas, elas ficam maiores. Então, a ideia dessa nuvem de palavras é bem legal. A nuvem de palavras eu sei qual é a ideia, mas eu não conhecia a ferramenta. Olha, a maioria das pessoas está botando treinamentos aí, ó. Vários artigos hoje apresentam nuvem de palavras. Nos artigos científicos hoje, da área de gestão de pessoas, eles... Ah, que é mais legal, né? Não é só no encontro com Fátima Bernardes que aparece. Gestão estratégica, os treinamentos, olha, todo mundo votando nisso. Quantas pessoas tem na chamada, Camila? Eita, Amanda, saiu. Nós somos 16, tirando o meu login, e os teus 2, nós somos 13. Pronto, 11 já voltaram. Amanda saiu. A Brenda gostou. Pronto, 12 pessoas já voltaram. E aí, Amanda gente? voltou. 13, olha. Todo mundo votou agora. Muito gente, bem.
Todo mundo votando aí em treinamento, gestão estratégica, consultoria, estabilizar pessoas, relações criativas, soluções. Amei. Tem um pouco de tudo isso, sim. E agora eu vou trazer para vocês o que eu, Rafaela, faço nessa startup. Bom, a startup ela é conhecida por um nível de aprendizado que você precisa ter muito rápido. Para vocês entenderem, na pandemia, voltando ao ano passado, eu entrei em março de 2020, num cargo de Tech Recruiter Hunter. Ou seja, o que eu fazia isso? Eu caçava as pessoas no LinkedIn para o recrutamento. Então, eu entrei especificamente para fazer essa função, de ficar ranteando as pessoas, de ir buscando elas no LinkedIn, caçando, para vagas específicas que a gente tem. Só que nessa startup que eu trabalho, o diferencial delas é que eles trabalham com um setor específico, que é fazer recrutamento para pessoas de tecnologia. Então, gente, imagine uma pessoa que saiu de psicologia da UFPA, entendendo sobre programação, porque eu tive que estudar programação para poder contratar essas pessoas, gente. Para vocês entenderem a situação de tudo isso. O que aconteceu? A primeira vaga que eu peguei era uma vaga de desenvolvedor back-end. Alguém aí sabe o que é back-end? Porque eu não fazia ideia. Por favor, me digam que vocês não sabem também. Não, eu não sei o que é. Gente, se a gente fosse back-end, tem front e back-end. Quando a gente entende, e aí, ó, eu tive 2 semanas, na verdade, tive 1 semana para aprender sobre a vaga, e eu já tinha que enviar pessoas para o cliente, tá? E os nossos clientes nada mais são do que pessoas como Creditas, iFood, Quinto Andar, Via Varejo, deixa eu pensar, Cicobi. Então, são só coisas pequenas, sabe? Que eu tinha a pressão de enviar pessoas incríveis para eles. E aí, gente, eu tive muito pouco tempo para aprender. Para vocês entenderem, back-end é a pessoa que cria a programação pura por trás de alguma tela. Para esse slide daqui, por exemplo, existe uma pessoa que fez aqueles vários códigos, aquela tela preta, sabe? Para funcionar isso daí. E a pessoa que pensa no design e pensa em fazer uma integração entre a parte de trás da programação com essa da frente, é a pessoa que a gente chama de front-end, que é o que vai aparecer tudo isso. E a pessoa que deixa isso mais bonitinho, coloca esses quadros aqui, faz com que essa linguagem seja mais acessível para o usuário que está experienciando essa programação, é UX Design. E aí eu tive 3 dessas vagas de uma vez, logo de cara, com 1 semana para aprender sobre isso. O legal de tudo isso é que a gente tem uma curva de aprendizado muito alta em pouco tempo. E aí vocês devem pensar, poxa, mas o que isso tem a ver com recrutamento? O que isso tem a ver com psicologia, Rafa? O que está fazendo aí nessa vida, sabe? Eles precisavam de um psicólogo que focasse nas entrevistas por competência, uma coisa muito nossa. Só que para a gente fazer entrevistas por competências muito bem feitas, eu, Rafaela, acho necessário a gente saber tecnicamente também quando a gente vai conversar com uma pessoa. Não dá para a gente só falar com a pessoa à toa. Então, eu, Rafaela, fui buscar aprender mais sobre o que eles estavam falando. Eu sei programar alguma coisa? Não sei. Mas eu estudei para esse só. Nunca peguei numa tela para programar. Mas eu estudei e entendi cada termo do que eles falavam. Porque imagina se a pessoa começa a falar sobre, por exemplo, porque quando eu fui fazer um desenvolvimento em microserviços, lá na empresa que eu trabalhava, num squad de sei lá o quê, eu ia ficar assim, o quê? Não ia nem saber se a pessoa tinha, por exemplo, trabalho em equipe ou não. Ou se a pessoa era uma pessoa que era mais intraempreendedora, ou se era uma pessoa que buscava um desenvolvimento muito rápido. E nessa empresa a gente aprende muito sobre soft skills que muitas vezes a gente não vê num recrutamento comum, entende? Na consultoria que eu trabalhava, eu também fazia muito recrutamento para vagas, por exemplo, de secretária, de analista de atendimento, enfim. Mas vagas específicas da tecnologia, elas são um ramo completamente diferente. Para começar aqui, essas pessoas só digitam coisas em inglês, tá? Então, muitas dessas coisas a gente tem que falar em inglês com eles, para eles entenderem. E aí, a gente precisa saber como se comunicar com essas pessoas, para a gente gerar empatia, conexão e entender muito que é o seguinte, essas pessoas, elas têm um mercado muito... A oferta do mercado é muito grande para a demanda. Não tem gente suficiente para a quantidade de emprego gerado na área de tecnologia no Brasil. Essas pessoas, elas são ranteadas e caçadas diariamente, altamente assediadas por recrutadores no LinkedIn o dia inteiro.
Então, você precisa ser um recrutador muito bom para se conectar com essas pessoas e vender a proposta que você está vendendo da forma mais incrível possível. E é claro, no início foi muito chocante para mim tudo isso. Primeiro que eu tinha acabado de sair de uma consultoria, né, que era presencial, onde eu ia nos clientes presencialmente, tarará, tarará, para me mudar para um modelo que era 100% home office, online, onde eu falava com clientes muito grandes do Brasil e eu me sentia assim uma pessoa, poxa, sabe, eu sou tão pequena, eu sou assim, sei lá, acabei de sair da faculdade, vocês estão confiando tanto assim em mim, só porque eu tinha o título de psicóloga e aquela startup precisava disso. E, gente, se tem uma coisa que a gente aprende nisso tudo, em qualquer desafio que a gente tem, é o quanto o psicólogo, ele é uma figura muito valorizada. E a gente precisa valorizar muito nossa profissão, porque a gente é muito valorizado como organizacional, sabe? O psicólogo organizacional, ele é um grande diferencial, porque, assim, se você pensar, por exemplo, pedagogo faz recrutamento, sei lá quem faz recrutamento, administrador faz recrutamento, mas o psicólogo, ele tem uma visão completamente diferente de recrutamento. E as empresas grandes entendem disso. E aí que vem muito desses novos cargos da área de recrutamento, que a gente chama, que são os cargos de Talent Acquisition, Hunter, Headhunter, que foi isso que eu falei para vocês, que no início eu entrei como Hunter, como caçadora de talentos, né? Closer, que hoje o meu cargo atual é apenas Tech Recruiter Closer, ou seja, eu não hunteio mais ninguém, eu não fico mais no LinkedIn o dia inteiro, eu só espero as pessoas caírem no meu funil de vendas para eu entrevistar as melhores pessoas. Depois delas responderem várias validações internas, tudo digital, porque elas vão me entregar a capacidade tanto técnica como comportamental delas adiantada. E aí eu entrevisto as pessoas. Então, o meu cargo hoje é de Tech Recruiter Closer. Porque se a gente entender um funil de vendas, é aquela pessoa que vai afunilar o funil de vendas. Então, essa pessoa que vai fazer o fechamento, saber se sim ou se não vai enviar aquela pessoa para o cliente. E por que eles me jogaram para esse cargo em 3 meses dentro da empresa? Porque a gente é psicólogo. E se tem uma coisa que a gente tem que entender é sobre a personalidade e as competências comportamentais das pessoas. Uma entrevista por competências muito bem feita é um diferencial estrondoso para as pessoas. É assim, realmente, de eu dizer para a pessoa que, depois do alinhamento que eu fiz com o cliente, de uma vaga, dizer, essa pessoa vai, essa pessoa não vai. Então, isso é muito, muito interessante de trazer para vocês. Eu fiquei muito encantada de atuar na startup. Eu confesso que hoje eu sinto uma, digamos assim, apaziguada, porque eu sou uma pessoa que eu necessito muito de ficar aprendendo muitas coisas, sabe? Eu gosto de ficar estudando nerd, sempre fui nerd, desde a faculdade, Camila pode comprovar isso para vocês. Apesar de eu ser sempre falante, eu sempre fui muito nerd. E aí eu sentia muita necessidade de ficar estudando. E mesmo fazendo MBA, tá, gente? Eu tô me formando no meu MBA agora de gestão de pessoas. E eu ainda sinto que a gente, na psicologia, a gente pode trazer muita tecnologia para cá, sabe? E ter essa visão da tecnologia dentro da startup, aliada à psicologia, foi um grande divisor de carreiras para mim. Tanto que hoje eu penso muito em voltar para a área de pesquisa, para eu poder atuar e tentar desenvolver mais ainda essa área de pesquisa dos psicólogos, sabe, realmente, na área de tecnologia. Porque a gente tem um mercado incrível para atuar. E que pouca gente aqui em Belém, pelo que eu conheço, pelo menos, usa isso ao seu favor, né? Eu já vejo algumas pessoas atuando em empresas de fora do Brasil ou dentro aqui, de fora do estado, mas poucas aqui dentro mesmo de Belém. Então, essa experiência realmente foi um divisor de águas. Inclusive, estou nela até hoje. E quem quiser pode aí me conectar no LinkedIn, tá, gente? Eu confesso que hoje quem usa meu LinkedIn algumas vezes são meus hunters, mas sempre que vocês mandarem uma mensagem que seja para mim, eles me encaminham e eu consigo ver, tá? Ei, Rafa, esse processo antes, né, que na linguagem mais tradicional mesmo, menos tecnológica e rebuscada, que os meninos estão adorando aí, a linguagem, mas nessa viagem desse filtro, né, antes você faz recrutamento por meio de redes sociais, né, claro, o LinkedIn é mais focado em carreira mesmo. Por exemplo, esse processo antes de chegar na entrevista, como tu falaste, que tipo de processo tem ali? Tu disseste que é todo informatizado, mas isso envolve aplicações de avaliações, testes, o que acontece por trás antes de chegar na entrevista propriamente dita?
Pronto, eu vou até descompartilhar a tela para explicar para vocês aqui uma coisa que acontece. Muito da nossa tecnologia, da nossa inteligência de mercado que hoje a gente usa na Intera, na startup que eu trabalho, a gente usa baseado em conceitos do funil de vendas comum de qualquer área comercial, tá? O que seria um funil de vendas ou um funil de vendas de marketing, enfim, que a gente usa muito, sabe? É o seguinte, você precisa prospectar clientes num grande funil, trazer muita gente para prospecção, e encaminhando para uma validação e qualificação desses leads, qualificando, até que um closer vem, afunila e escolhe as pessoas que serão mais qualificadas para o cargo X, Y, Z. A gente usa isso internamente. E aí, para vocês entenderem que como é o processo esmiuçado, a gente ranteia, né? Eu usei esse português aí que eu vi que vocês já estão, né? O verbo rantear aí. É que a gente ranteia, ou seja, a gente caça as pessoas. Ninguém vai aguentar eles mais. Não, eles estão todos chiques, eles vão sair daqui, olha. Inclusive, a gente está com o processo seletivo aberto, viu? Para a Intera, se vocês quiserem. Aviso para vocês aí. Me sigam lá no LinkedIn que vocês vão tudo ver as vagas. Fica aí. Bia, a tua vez. Então, gente, o que a gente faz é o seguinte. A gente pega as pessoas do LinkedIn, mostra para elas as vagas e tal, gera conversão baseado muito em inteligência de copywriting. Então, a gente usa textos muito bem feitos para essas pessoas conseguirem serem mais engajadas, prospectar essas pessoas. Usando muitos contextos inclusive de RH 4.0, que a gente usa muito esses conceitos, para a gente trazer cada vez mais humanizado e se conectar mais com essas pessoas, para a gente conseguir converter elas. Como eu falei para vocês, o mercado de tecnologia, as pessoas já são abordadas o dia inteiro. Então, se você disser assim, olá, fulano, tenho uma vaga para você, vamos conversar sobre? Ele vai nem nunca abrir tua conversa. Então, uma coisa que a gente usa, um textinho que a gente usa sempre é o seguinte. Oi, fulano, tudo bom? Eu sou a Rafa aqui do time Intera, e sem querer parecer uma recrutadora chata, que eu sei que você já tá cansada delas, eu queria ser completamente diferente, queria conversar com você apenas. Então, aí começa a conversar com a pessoa. A gente começa a conversar. São bots que conversam, tá? A gente tem mensagens automatizadas, tudo para eles irem falando com a gente. E a gente vai convertendo essa pessoa, mas com textos muito, muito humanizados. Completamente humanizados. Arte da sedução profissional. Exatamente isso. E aí as pessoas caem no nosso pipeline. O que é um pipeline? Seria uma esteira de cardzinhos de pessoas que estão lá dentro. O pipeline das pessoas... Rede de peixe, né? A rede cai na rede. A rede cai na rede, exatamente. Se a LGPD não existisse, se não tivesse tão forte, eu compartilharia minha tela para vocês e mostraria, tá? Mas aí vai aparecer o dado de todo mundo, daqui a pouco me processam, não vou fazer isso. Mas aí as pessoas caem na inscrição. O que acontece? Os hunters mesmo, as pessoas que eles não prospectam por LinkedIn, que vêm de forma mais orgânica, que a gente chama aqui, são pessoas que vêm, por exemplo, de divulgação viu a vaga no LinkedIn, abriu a vaga no Instagram, a gente usa muito growth. Então, usa aqueles ads, aqueles patrocinados do Instagram, sabe? A gente usa esses patrocinados para Facebook, para Instagram, para divulgar vagas em geral. Essas pessoas que vêm dessa base orgânica, os hunters vão, analisam para mim e dizem quem vale e quem não vale a pena seguir, tá? Aí eles passam para a fase de validação. A fase de validação é feita com perguntas que eu crio, porque eu sou a closer do processo, né? Eu faço o afunilamento, baseado em competências técnicas que eu conversei com o cliente. Então, falo muito, por exemplo, vocês conhecem a RD Station? É uma empresa incrível, pesquisem depois, resultados digitais. Enfim, uma empresa que eu sou apaixonada. Ontem eu tive alinhamento com eles e, por exemplo, eles tiveram uma vaga comigo de Customer Success. E o que é isso? É uma pessoa que é focada em sucesso do cliente. Aí as perguntas que eu vou focar para a pessoa é muito. Por exemplo, quais são as métricas de sucesso que você analisa? Quantos clientes você já conseguiu administrar de uma vez só? Você já criou uma jornada do cliente do início ao fim? Então, é por isso que eu tive que estudar muito sobre as vagas. É por isso que a nossa curva de aprendizado como recrutador é muito forte. Porque a gente precisa cortar as pessoas bem ali. E a parte comportamental eu deixo para a entrevista. E aí, baseado naquelas perguntas, as respostas são linkadas pelo WhatsApp da pessoa, a pessoa respondendo, digitando o hashtag acabei, ela cai de novo no nossa rede do peixe lá, né? Respondeu, ela já é movida de coluna para validação respondida. Aí entra o meu processo, aí eu entro mesmo. Eu pego as pessoas de validação de respondida e crio elas.
Quem vai e quem não vai, né? Quem é gol, no gol. Beleza, peguei essa agora tudo é a tecnologia, a inteligência artificial por trás. Tudo. Por isso que foram formulados por você, mas quem está fazendo é os nossos bots, as automações. Tudo é tecnologia. É amando tudo isso. Perfeito. O meu sonho é de você, eu quero pesquisar, se sabe, sobre a parte de como a tecnologia influenciou nesse mercado mesmo, porque isso foi incrível. E muitas empresas não têm essa inteligência ainda, tá, gente? É uma coisa que tem sido implantado em startups. E aí tá, eu pego a validação, né? Vou para a pessoa, go, no go. Depois que eu peguei a validação, a pessoa foi top, eu mando ela para entrevista. Então, eu mando para ela um link que vai ser mandado para o WhatsApp dela, da minha agenda, ela recebe um link da minha agenda, eu coloco os horários disponíveis daquele dia, e ela recebe até uns 2 dias, e ele escolhe o horário que ele quiser, dentro dos horários que eu disponibilizei. A pessoa agendou, já cai em horário de entrevista marcada, aí eu entrevisto a pessoa baseado nas competências, que a gente geralmente usa um modelo padrão, ou a gente faz algumas diferenciações, sempre de acordo com o cargo, né? Baseado nas competências que aquela pessoa, que aquele cliente alinhou com a gente. E aí é isso, eu faço um comentário e envio para o cliente. Tudo bem, tecnologicamente. Simples, né? Tudo simples, né? Agora, porque eu já achava que RH já era a nomenclatura estrangeira total, agora está no nível, assim, que mal dá para acompanhar. Mas eu tô também. Você viu que como em 1 ano tudo mudou? 2 anos, na verdade, né? Porque a pandemia. Porque a pandemia, ela, de alguma forma, ela expandiu o caminho da tecnologia, porque o mundo tech ficou muito forte. E graças a Deus, as pessoas precisam de psicólogos e organizacionais. Então, olha aí. É o momento de vocês, gente. Todo mundo precisa da gente. Não, pois é, muito interessante isso, porque assim, a gente tem falado bastante sobre pandemia, desde do semestre passado, a gente tem mostrado, e a gente falou com vários psicólogos, mas vocês devem ter dito, meu Deus, a Rafa está em outro patamar, porque nada do que a Rafa está descrevendo, até como oportunidade mesmo, né, vários descreveram que os processos estavam sendo desenvolvidos, muitos estagnados também em função da pandemia, né, da dificuldade do presencial, mas outros também já reconhecendo a mudança, né, em determinados processos em função disso. E, assim, a gente tem vivenciado isso muito, né, Evelyn, Felipe, que tem trabalhado comigo dentro da consultoria, né, escola, a gente já tem trabalhado, claro, no nosso nível, né, micro, mas a ideia de modernizar, de atualizar. Então, o que a gente vê é que, para determinadas áreas, isso pode ter se tornado um problema, né, em termos de necessidade dessa proximidade. O nosso trabalho como psicólogos e como psicólogos organizacionais sempre foi muito ligado a essa relação, a essa interação direta. Então, para alguns olhar, não, mas como isso tudo vai ser feito agora sem... imagina... Quantas etapas do processo de recrutamento e seleção a Rafaela conduziu sem sequer ter olhado na cara do cliente dela ou do candidato uma só vez? E eu não estou falando de maneira pejorativa, não, mas eu estou falando quanto esse processo todo que sempre a gente foi criticado por tomar muito do nosso tempo, né, nessa abordagem muito tradicional, que era um procedimento muito técnico, mas que agora a gente viu aí na prática sendo totalmente automatizado, quanto isso foi se modernizando, né, porque a gente ficava muito tempo lá naquele, vamos triar manualmente, vamos não sei o quê, vamos ter contato com... Mas eu acho que todo esse aprendizado é fundamental, até para a gente chegar ao momento de criticar esses processos, né, mas chegar nesse nível... E você só no final, depois de muitas avaliações, para não chegar e dizer, não, mas o que ele está fazendo aqui, que ele não tinha perfil desde o início? Não. Várias estratégias são realizadas de maneira a fazer o filtro, né, o funil que a Rafa descreveu, para que você tenha, de fato, candidatos mais próximos do perfil que foi solicitado pelo cliente. E aí você não perde tempo, a empresa não perde tempo, selecionando e entrevistando pessoas que demandam tanto da gente, porque essa parte comportamental, tecnologia nenhuma na face da Terra vai substituir o psicólogo.
Então, nessa parte aí, não Perfeito. alguma coisa que foi observada em alguma etapa desse processo, ou mesmo o comportamento dele durante a entrevista, ou durante determinada etapa lá, isso tudo vai ser questionado e não pelo sistema, e sim pelo profissional. Então, é muito legal ver, e eu acompanhei lá o início ainda não da carreira, porque ela ainda estava na fase de, meu Deus, professora, será que eu vou para o mestrado? Será que eu vou? Eu acho que era estágio nas Americanas, não lembro, Rafa, era o estágio nas Americanas? No líder. No Era líder. no líder. E aí, então, era aquela fase, porque ela foi da clínica também, ela não falou a parte dela inicial. E psicanálise, né, Rafa? Eu passei 4 anos trabalhando só com psicanálise e autismo no Betina. Eu atuava no Betina, gente. E foi uma crise existencial que a Camila viveu comigo. Assim, eu dizia, mas meu Deus, eu vou largar todos esses anos de pesquisa que eu tive em autismo para ir para uma área que tá, tipo, meu coração tá brilhando. Vai largar tudo, não vai dar certo. Eu ficava nervosa mesmo. E aí a professora veio me ajudar aí completamente. Às vezes a gente precisa se arriscar muito em umas coisas, mas no final de tudo, a gente sente quando uma coisa vai valer muito mais a pena. Imagina se eu ficasse na clínica o dia inteiro fechada, gente. Ou só sentada fazendo uma coisa. Primeiro que eu ia ficar me tremendo de tanta energia assim do meu corpo. Não ia dar certo. Mas o quanto eu ia perder, né? Exatamente. Eu acho que, assim, foi muito legal a fala hoje da Rafa, no sentido de ver quantas possibilidades. Eu acho que quanto mais a gente ouve, eu sempre gosto de trazer psicólogos de fora, porque não é só a professora empolgada com a área ou achando que é um bom caminho a ser seguido, mas eu quero trazer exemplos que vão ter desde aquele RH mais tradicional, coitado, que pena mesmo, porque a única pessoa não tem nenhum tipo de apoio, incentivo dos gestores, então é um outro cenário, mas o que é legal disso tudo, dessas experiências que a gente tenta compartilhar com vocês, quantas possibilidades a gente tem. É muita coisa que dá para fazer, muita coisa que é para aprender. O Rafa, tá todo mundo amando. Tu vai ter que, já era, tu vai ter que dar um jeito de contratar como estagiário, voluntário, sei lá. Eu tô aqui, viu, Pró? Querendo, eu tô aqui, já lhe falei. Tá vendo? Um mestrado, qualquer coisa, eu tô aqui, viu? Não esqueça de mim. Mas eu super amei hoje. O que eu já pensei, putz, Rafa, né? A gente criar alguma coisa, eu tô no mestrado, mas é administração, mas é gestão, né? E aí, mas é tudo a ver. E aí a gente vê essas possibilidades, inovações, o quanto a gente pode ser tão estratégico, né? E aí volta lá para a apresentação inicial da nuvem de palavra de vocês. Então, muito longe de só treinamento. Aí treinamento ficou simples perto de tudo isso, né? A Beatriz, a Camila já vai sugerir uma atividade. Já sabe. Mas é isso, olha, vocês vão me agradecer, eu já falei, vocês vão me agradecer, todo mundo vai sair daqui mais encantado ainda com a área de gestão, que vendo tanta possibilidade. Felipe, que sonho, foi uma atividade que ele apresentou, como utilizar a inteligência artificial aplicada à área de gestão, e a gente falou sobre isso aqui. Por isso que eu falei, o Felipe deve estar, né? Ele está tendo de aprendizado, de achados, de experiências. Felipe, você vai me dever sua carreira, meu querido, depois, tá? Depois. Mas e eu vejo muito assim, né? Que, Cami, quando eu entrei nesse processo aí da startup, eu vi que já tinha muito recrutador que estava no mercado, que assim, já atuava nessa área muito para o sul. E aí eu vejo muito uma necessidade, que eu deixei até as dicas finais aqui, só vou compartilhar o final para vocês, para a gente usar uma coisa a nosso favor. Que hoje o norte do Brasil em geral, o norte e o nordeste do Brasil, mas mais o norte, não utiliza o LinkedIn, gente. A gente não utiliza. E eu falo até de mim, eu fui criar o LinkedIn quando eu entrei no líder. Foi isso que eu comecei a ver, realmente precisa, né? E o LinkedIn, ele é um grande portal de tirar networking, de tirar coisas, de você aprender coisas novas. E o que eu trago de dica para vocês muito hoje primeiro que não necessariamente fique sempre, não se acomode na sua insatisfação, sabe?
como eu falei para vocês, a minha história que a Camila pôde resgatar um pouquinho, eu acho que o que a gente não pode nunca é ficar sempre acomodado numa insatisfação. Eu sabia que assim, eu era uma pessoa, eu sentia aqui dentro que as coisas eram muito aceleradas para mim, eu era muito rápida, eu queria uma coisa que fosse mais dinâmica, eu sentia necessidade disso. E eu não via a formação assim, uma coisa que tivesse, é mais dinâmico, menos dinâmica. Trabalhava com criança autista porque elas são bem dinâmicas, né? Mas aí, depois de um tempo, eu vi na organizacional, que foi exatamente nesse ponto, eu decidi fazer a ênfase em organizacional, e eu comecei a ver um mercado completamente novo. E eu vi muita possibilidade de criação. E já me encantei com a parte dos treinamentos, tudo que a gente dava, como criar um onboard muito bem feito. Isso já foi me encantando. Até que eu já ficava assim na consultoria, mas ter que ficar com cliente, sabe, tradicional, de uma família, de uma empresa familiar, de uma empresa que já é há muito tempo no mercado, isso não faz sentido para mim, eu não me identifico com essas pessoas. Aí eu comecei a, por exemplo, fazer treinamentos para jovens empreendedores, pessoas que queriam entrar sair da faculdade, buscar um caminho, e eu comecei a ficar mais feliz, porque eu gosto dessa energia da criatividade, da inovação, desse feeling quando a gente sai da faculdade. E aí, gente, eu descobri que startups são os lugares onde tem mais jovens com a cabeça borbulhando, criando coisas loucamente. Aí eu disse, pronto, achei meu lugar no mundo. E não é só achar seu lugar no mundo, sabe? Porque hoje eu não me vejo atuando em uma startup o resto da vida. Não, eu vejo que isso foi necessário para abrir a minha cabeça, para abrir meu caminho para outros pontos. Porque você pega das suas experiências e coloca elas e direciona a tua energia para outras coisas, baseado nas experiências que você vai tendo, sabe? E se eu pudesse dar uma dica para vocês, com certeza, pensem fora da caixa em todos os lugares que vocês forem. Em todos os estágios que vocês forem, criem treinamento junto com os líderes de vocês, pensem em coisas novas, pesquisem dinâmicas, pesquisem muito, sejam as pessoas, assim, realmente que estudam porque gostam essas coisas, sabe? Estudem alguma coisa que vocês gostam muito e sejam muito bons nelas. Porque só você estudando muito, buscando muito e se encantando muito todos os dias por essas coisas que vocês vão conseguir se destacar. E hoje eu fico muito feliz que em 2 anos de formada, eu vejo que a minha vida mudou muito. Hoje eu já sou uma pessoa que tem, de algum ponto, uma independência financeira. Sou muito feliz profissionalmente e isso me dá muita plenitude, porque eu acho que a tua profissão é muito da tua identidade e você se identifica com ela e vice-versa. E hoje eu vejo que, além de tudo isso, eu me tornei uma pessoa que gosta muito de ajudar os outros que estão perdidos nesse início de caminho, sabe? Então, sempre que vocês quiserem, podem me chamar, porque eu vou ajudar vocês aí a pensarem fora da caixa junto. E é isso, muito obrigada. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem anotar meu e-mail. Anotem meu Instagram também, sigam lá, viu? pc.rafaelafrazão, alguns de vocês já me seguem, que eu sei. Quem não me segue, pode seguir agora. Muito obrigada. Uhul, muito bem, Rafa. Muito bom, muito bom. Ó, você não sai empolgados. Eu sempre saio empolgada. Ó, todo mundo gostou. Rafa, muito obrigada. É muito legal, assim. Eu tenho pouco tempo de universidade, né, comparada a quanto tempo eu acho que eu tenho de tanta coisa que a gente tenta fazer. Mas é muito legal a gente acompanhar, né, esse processo todo, esse desenvolvimento, até mesmo o desenvolvimento da própria área, né? Então, e fazer parte em algum momento da história, assim, é muito legal. E trazer hoje, por isso que eu gosto, a Rafa, eu sempre tenho contato com ela, as minhas ex-alunas que hoje, ou ex-alunos que estão trabalhando, eu sempre gosto de chamar, porque eu sei que é difícil, a situação que vocês estão hoje, eu vou brincar, mas eu sempre falo isso para os meus alunos que estão, se Beatriz é a melhor, eu vou pegar o link aqui da inscrição da Intera, tá, Bia? Logo para ti aqui. Deixa eu procurar. Pronto, também. Beatriz, vai. Se você quiser uma carta de recomendação, você me pergunte, tá, minha querida? Mas a ideia é mesmo trazer possibilidades de vocês, ver o quanto a gente pode sair muito do tradicional RH. É claro que nem todo mundo vai ter essa oportunidade especificamente, tá, gente? E muita gente pode nem se identificar com esta oportunidade, que fique bem claro também. Então, tem gente que gosta mais de algo
né, mais tradicional, mais repetitivo. Não é ruim, tem oportunidade para todas as áreas. Mas quem se identifica com esse perfil que a Rafa descreveu, que a gente faz muito, na verdade, dentro da academia, que é o tempo inteiro a gente está tentando ir atrás, estudando, bolando alguma coisa, que eu tenho essa inquietude direcionada a você, de sair do tradicional, do ensino tradicional e tentar o tempo inteiro inovar, trazer informações, experiências novas para vocês. Para, pelo menos, munido de informações, você tomar a direção, que eu acho que é isso. O Osés até concordou, a gente não pode querer saber de todas as áreas, dominar todas as áreas. Não mesmo. Apesar de que hoje, a área de RH também, diferente do... A gente já teve a fase muito generalista, hoje o RH interno, ele se tornou mais específico, só que nem todas as organizações também conseguem um RH muito específico. Às vezes você tem que ser mais generalista, porque às vezes você é sozinho. Então, você tem que saber um pouco de cada área. Então, depende muito. Se é uma empresa muito maior, muito tecnológica, você consegue ser mais específico e aí se qualificar mais nessa área. Mas eu sempre falo para vocês, né, você tem, nesse momento da carreira de vocês, que a Rafa teve essa decisão, que eu descrevi também, que eu acompanhei um pouco essa parte dela, mas vocês vão ter que tomar uma direção. E aí, a partir dali, se qualificar nesta direção, entendeu? Então, eu não posso atirar para todos os lados, porque no momento de uma seleção, eu não vou ter qualificação necessária para nenhum dos lados. Então, é pensar numa oportunidade, não só pelo aspecto financeiro, não só, mas realização. Você vai levantar todo dia para fazer aquilo ali. Se você não gostar, se você achar, pelo amor de Deus, lá vou eu de novo para ali, vai ser um horror a sua carreira profissional. Ter realização pessoal, então, se hoje eu me empolgo, se eu quero trazer coisa para vocês, é porque eu sou empolgada com a minha carreira. Mas eu também fui empolgada com a RH interna, eu achava o máximo. Eu já falei para vocês, me pagavam mal pra caramba, eu ganhava menos de R$1.000, ia empolgadíssima, motivadíssima, porque eu adorava a área. Acho que é um momento também que a gente precisa de realização financeira também, né? Então, necessidade básica. Mas é isso, é traçar uma carreira, mas buscar cursos, educações nessa carreira que vai motivar você, de fato. Não é só realização profissional. Tá travado aqui para mim, tá para vocês? Sim, caiu, professora, Sim, eu para acho mim também que tá. por causa da chuva travou e o áudio saiu meio estranho. Pode esperar para tá. Gente, enquanto isso, pessoal, se dúvidas, eu vocês estou aqui. tiverem perguntas, pois isso que eu ia falar, Rafa, aproveitem o tempo para perguntar. Estou aqui. Acho que perguntar não. Eu queria dizer que foi muito legal tu trazeres isso, porque, assim, a gente já está na fase final do curso e não sei se todo mundo já começou a ver as vagas de emprego, mas se for pesquisar, as vagas estão muito alinhadas com isso, mais voltado para tecnologia, muitas vagas de recrutador, muitas, e todas mais alinhadas com tecnologia. Então, foi muito legal tu trazeres isso, essa possibilidade para a gente, e parabéns por toda a tua jornada, é muito legal ver, tu és muito empenhada e muito dedicada, isso é muito inspirador, então, parabéns. Oh, muito obrigada. Opa, acho que... A Bia levantou a mão, quer falar? Sim, como a Evelyn também, eu queria destacar que, tipo, Rafa, tu já me inspira desde o GEPS, assim, então, desde lá que eu já tô comandando o pessoal lá na monitoria, e já venho falando contigo há um tempo também em relação a isso, então, ver o teu percurso, te acompanho também lá no Insta.
é super inspirador, sinceramente. Vejo assim como alguém a ser seguido, entendeu? Então, parabéns pela tua jornada. Espero que daqui pro próximo ano tu esteja também em outro lugar, assim, mais maravilhoso para ti. E tu merece todo o sucesso que tem. Não? Oh, linda, perfeita. Vai entrar aí das vagas já, viu, Bia? Igor. Ai, gente, caiu a internet aqui em casa. Oi. Estou no celular, vocês estão me vendo, me ouvindo? Agora sim, professora. A gente está falando com a Rafaela aqui. Rafaela, cara, velho, eu acho que eu me identifiquei muito com o que tu falaste, né? Eu acho que a gente está naquele momento, né, finalizando o curso, como a professora falou assim, com o pé no pescoço para sair, né, para se formar. E acho que a gente tem muita dúvida ainda sobre que área seguir, né? Eu já estou, tipo, metendo meu pezinho na área organizacional, também estou pretendendo continuar. Só que às vezes a gente vai olhar, tipo, vagas de trabalho e tudo mais, e a gente vê o quanto está ficando muito específico esse mercado. Estava olhando nesses dias o LinkedIn, tinha várias vagas para Tech Recruiter, e muitas delas pleno já, ninguém recebeu o júnior. E, enfim, aí a gente fica muito em dúvida, tipo, sobre o que seguir. Aí tu foi falando sobre que era o nosso olhinho vai brilhando, assim, no caminho. Ó, gente, uma dica para vocês no LinkedIn. Coloquem as experiências que vocês tiverem como estágio. E o que puder, coloca em inglês também, tá? Bota 2 opções, português e inglês. Divulguem, coloquem o LinkedIn de vocês, coloquem todos os dados até o perfil ficar campeão. E se conectem com pessoas que vocês querem, tipo, seguir a jornada delas, sabe? Então, por exemplo, Tech Recruiter, enfim, recruiter específicos, e vocês vão se conectando com essas pessoas. Começa a interagir com o LinkedIn delas e começa a conversar realmente com essas pessoas, ou manda comentário assim mesmo, sabe? Eu já vi muita gente contratada assim, tá? Manda comentário assim, assim que surgir uma vaga, pode falar comigo, eu tenho muito interesse, acompanho o teu trabalho, sou muito fã. Tem pessoas que são assim, realmente, e são contratadas, sabe? É o teu momento, Bia. Exatamente, você é a pessoa que está lá no LinkedIn, Bia. Essas pessoas, elas são muito contratadas. Ainda mais se forem para empresas muito jovens. Aí pesquisem startups, pesquisem esses unicórnios. Tem muita vaga também para isso. Só queria dizer, tá vendo, professora, como ser vendida é produtivo? A gente consegue vaga sim, professora. Consegue, sim. Muito bem, gente. E a internet caiu, tá um horror, tô arrasada. Mas eu queria já agradecer para liberar a Rafa aí também. E agradecer muito, Rafa, foi excelente. Que bom que está todo mundo aí vendo uma possível oportunidade, né, de carreira, de trabalho. Sigam as dicas aí da Rafa, de quem acabou de entrar no mercado de trabalho, então ela está super fresquinha, né, em termos de informações, de dados, então é muito importante. Então, queria agradecer, Rafa, muito obrigada, muito sucesso. Sempre que você bolar uma coisa nova, alguma novidade, você me fale que eu quero apresentar para os alunos. Tá bom. Daqui para o ano que vem a gente cria uma coisa nova também, aí eu já trago de novo. O Felipe levantou a mão. Felipe, pode, porque não está aparecendo para mim aqui. Desculpa, pode perguntar, pode falar, Felipe. Não, eu só queria falar que foi muito bom ver o relato da Rafaela. Eu acompanho ela bastante no Instagram. Ela tem uma força muito grande lá, trabalha muito bem, sabe apresentar bem o serviço dela. Eu acho muito bom. Também acompanho ela no LinkedIn, e quando eu me formar, posso mandar meu currículo para ela, pela DM. Tá? Mas, assim, foi muito bom mesmo o teu relato. Esse é o trabalho que tu disse nessa empresa, na startup, eu acho muito bom, porque eu até vejo que as empresas de tecnologia têm muita abertura, né, para a área de gestão de pessoas, bastante mesmo para inovação, para trazer coisa nova, e eu acho muito bom. Essa área de tecnologia é uma área que eu gosto pra caramba, não é à toa que eu já falei sobre isso. Eu hoje, no Sigilo, eu faço um curso de programação na Alura. Eu espero um dia aprender um pouco mais, até porque eu vejo uma visão de mercado mesmo. Eu já percebi que isso pode ajudar não só na gestão de pessoas,
mas como formação de vida mesmo. Eu vejo que nem hoje, nem os melhores dos salários na área de gestão acaba pagando tão bem quanto a área de tecnologia, né? É uma coisa boa. É muito assim. Obrigado, Rafa. Vocês não têm ideia, tem programadores que, tipo assim, vagas, no mínimo para eles, assim, ó, pleno, 7.500, 9.000. Sênior, você já vem logo com uma patada de, tipo, sei lá, 15, 16. Isso para remoto, tá? Presencial, você tem que pagar uns 25 para a pessoa ir para lá presencial. E a gente se humilhando, pensando nisso tudo, né? E é o seguinte, a gente contrata essas pessoas, não ganha nem um 10% do salário deles, né, gente? Ainda tem isso. Mas é isso, gente, de verdade. Eu estou aqui para trazer para vocês uma nova visão, né? Porque eu sei disso, eu sei que muitas vezes a gente fica angustiado, a gente sai da faculdade, a gente não sabe como a gente vai, sei lá, oferecer nosso serviço pela primeira vez, quando é que a gente vai cobrar alguém, como é que a gente precifica certas coisas, como é que a gente cria um portfólio, como é que a gente começa a criar um treinamento, como é que eu valido se um treinamento é bom ou não, surgiu uma oportunidade, eu vou fazer o quê? Eu digo sim, eu digo não, eu não sei. E aí a gente sai muito perdido nisso tudo. Mas o que eu quero trazer para vocês é que hoje eu vejo assim a psicologia de uma forma completamente diferente, tá? Não existe para mim uma psicologia tradicional, forte e pronto só. Existe mercado para todo mundo e existe o que faz sentido para a gente, sabe? Então acho que foi o Igor até que falou assim que ele se identificou e de verdade, se vocês acham assim, poxa, mas eu não me encaixo aqui ou ali, eu acho que não tem lugar para mim, eu não tô feliz e pronto. Não cansem de procurar, sabe, as coisas. E se não acharem, vocês criam, porque isso me ajudou muito no caminho, tá? Antes de eu entrar na startup, eu ficava criando várias coisas, então isso me ajudou muito. Até hoje, eu acho que o que a gente mais pode trazer para as coisas é, se você não está satisfeito com uma coisa, crie uma coisa nova. Se você não está satisfeito com o sistema que eles estão validando, por exemplo, várias vezes eu implementei, tipo, os comentários são feitos de forma diferente, a gente tem que analisar de uma outra forma. Enfim, você tem que aprender muito e nunca esquecer de ser muito humilde e estudar. Porque eu acho que uma coisa que a gente precisa fazer muito é estudar. Todos os dias. Todos os dias. E é isso, gente. Foi um prazer conversar com vocês. Vocês são maravilhosos. Já conheci alguns aí pelo Instagram. Adoro conversar com vocês. E que vocês precisarem, estou aqui. Muito obrigada, Camila, de novo. Amo. Sempre que precisar, estou aqui. Muito obrigada, Rafa. Beijo, muito sucesso, tá? E a gente beijo, vai falando, gente. Tá? Tá bom. Gente, beijo. Tchau, gente. Tchau, beijo. Rafa. Tchau, Li. Beijo. Tchau, tchau.